O Mosteiro de Alcobaça é a maior igreja gótica da Ordem de Cister, classificado Património da Humanidade pela Unesco. É um dos mais impressionantes e imponentes mosteiros da arquitetura cister em toda a Europa. A sua fundação data de 1153 pelo rei Dom Afonso Henriques e consagrado ao culto mariano. Nasceu da doação das terras de Alcobaça a Bernardo de Claraval e à Ordem de Cister pela vitória sobre os mouros na conquista de Santarém. São Bento, fundador da Ordem Beneditina. Na fachada da igreja, apenas o pórtico gótico é original. As torres sineiras foram acrescentadas no século XVIII, época em que se concluiu o mosteiro. Iniciou-se a construção em 1178 e terminou 100 anos depois. Entre 1178 e 1240, a igreja e o primeiro claustro foram construídos no estilo pré-gótico, sendo a igreja inaugurada em 1252, primeira obra gótica erguida em solo português. A nave está dividida em três, a central e as duas laterais que serviam de corredor de passagem. A cabeceira tem 9 capelas radiantes ligadas entre si. Túmulo de Dom Pedro I, cujo reinado teve início em 1360. Morreu a 18 de janeiro de 1367. Protagonista de uma história de amor proibido, reabilitou a memória da sua amada, fazendo-a sepultar no Mosteiro de Alcobaça em 1362. A arca tumular narra a vida de São Bartolomeu, seu santo protetor. Túmulo de Inês de Castro, a nobre galega por quem o infante Dom Pedro se apaixonou. Foi executada em 1355 em Coimbra, por ordem do rei Dom Afonso IV. O túmulo tem representadas cenas da vida e morte de Cristo, em analogia com que foi a sua vida. O juízo final sela a narrativa com a salvação dos inocentes e a condenação dos culpados. O retábulo em que São Bernardo jaz moribundo, embalado por anjos músicos e querubins. Maria, no centro, aguarda a sua alma em gesto de acolhimento maternal. Capela Relicário, construída entre 1669 e 1672, durante o abaciado de Frei Constantino de Sampaio. Fica no topo da Sacristia Nova. Apresenta um retábulo em talha dourada e esculturas relicário em terracota. É um dos mais notáveis testemunhos da escultura barroca portuguesa. Ao centro, a Virgem, que acolhe quem entra na capela com um gesto de mãos de expressão serenamente convidativa. À sua direita tem a figura de São Bernardo e à sua esquerda a de São Bento. Panteão Régio. Aqui se encontram os túmulos de Dona Beatriz, mulher de Afonso III, e de 3 dos seus filhos.
Outro é de Dona Urraca e a primeira mulher de Dom Afonso II. Além de 2 túmulos dos lados da capela de São Bernardo, dos reis Afonso II e Afonso III. Claustro de Dom Dinis, ou Claustro do Silêncio, construído no seu reinado e concebido por Domingos e Mestre Diogo, sendo um dos mais belos do gótico português. Passagem obrigatória de acesso a todas as dependências, também era local de leitura e meditação. O rei Dom Manuel, no início do século XVI, adicionou um segundo andar, o sobreclaustro. Sala dos Reis, onde estão representados os reis de Portugal, desde Dom Afonso Henriques a Dom José. Coroação de Dom Afonso Henriques pelo Papa Alexandre III e por São Bernardo. Ainda na Sala dos Reis, nas paredes, painéis de azulejos do século XVII que contam a lenda da fundação do mosteiro. Voto que o rei Dom Afonso Henriques fez de fundar o mosteiro de Alcobaça, se conseguisse, por intercessão de São Bernardo, a vitória e a conquista da vila de Santarém. Fundação do mosteiro de Alcobaça, em que Dom Afonso Henriques lança a primeira pedra. Sala do capítulo. Aqui decidiam-se todas as questões da vida da comunidade e administração dos coutos de Alcobaça. Diariamente se reuniam aqui os monges. O capítulo 1180 determinou que os abades fossem sepultados nesta sala. Parlapatório. O voto do silêncio dos monges era apenas quebrado no parlapatório, onde se podiam discutir assuntos do interesse da comunidade, dispondo de acesso direto ao exterior, e eram aqui distribuídas as tarefas diárias. A cozinha data de 1752, de destacar a sua imponente chaminé e o tanque de água corrente proveniente da Levadinha, um braço do rio Alcoa. A cozinha primitiva do mosteiro já não existe, dela só há vestígios arqueológicos. A atual foi feita no século XVIII. Esta enorme chaminé tem 8 colunas de ferro fundido que a sustentam. Muito antes de Eiffel construir, em finais do século XIX, as suas pontes e, em Paris, a famosa Torre Eiffel. Refeitório, de impressionante construção dada as suas dimensões, com 3 naves abobadadas e colunas. Ao fundo, o púlpito do leitor, onde um monge diariamente fazia a leitura sacra durante as refeições. Sala dos Monges. Aqui se alojou o noviciado em finais do século XV, até à sua transferência para o claustro do Cardeal no final do século XVI. Dormitório. No primeiro andar tem o comprimento de 66,5 metros e 21,5 metros de largura. Área total 1.300 metros quadrados. Do lado sul, uma grande porta que dava acesso à igreja. Claustro da Levada ou Claustro do Cardeal.
atravessado pela levadinha que entrava no mosteiro. Estes edifícios alojavam as salas do abade-mor e a dos noviços, e no resto do chão as oficinas e os fornos para as esculturas de barro. Os monges criaram na região a primeira escola pública a partir de 1269. Várias doações receberam ao longo de diversos reinados que vieram a constituir os coutos de Alcobaça, que os monges povoaram, desenvolveram e onde instituíram uma escola de agricultura.